Muy buenos días, amables amigos e irmãos presentes Bom dia aos amáveis amigos, em irmãos aqui presentes diferentes e aos que países. estão nos diferentes A países. bendición de Cristo, Que as el bênçãos de pacto, Cristo, o anjo do sean pacto, sobre todos estejam ustedes sobre todos y vocês sobre mí también. e também sobre mim, En el nombre del no Señor nome do Cristo. Senhor Jesus Cristo. Amém. Es para mí Para una mim, bendición grande estar con ustedes é uma grande bênção estar aqui nesta ocasião para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a este a este tiempo final. tempo final. Quiero invitar a Eu quero todos convidar a todos os ativistas pela paz a que se unan para que se unam à terceira campanha internacional de sangre, de doação de sangue cual se llevará a cabo que se realizará durante todo el mes de abril durante todo o mês de abril, de promover una com o cultura objetivo de promover de sangre voluntaria uma cultura y habitual en voluntária e habitual de doação de sangue em todos os países y España, da América Latina, nos Estados Unidos e na Espanha. que están realizando Também felicito aos países que estão realizando os fóruns universitários, el holocausto educando para não esquecer del genocidio, o Holocausto como paradigma do genocídio, transmitir a las presentes generaciones cumprindo assim las lecciones universales que dejó esta etapa de la historia. o objetivo de transmitir Quiero compartir às gerações presentes as lições universais que deixou esta etapa da história. tuvimos la semana pasada E quero compartilhar com vocês os vídeos das atividades que nós tivemos na semana passada un importante na República Mexicana, um importante fórum na Universidade Nacional do México, a UNAM, presentación de una segunda e a apresentação de uma segunda placa do projeto Marcas para Não Esquecer, na Embaixada da Alemanha. y el próximo domingo estaremos viendo el reportaje del ciclo de foros universitarios E no próximo domingo estaremos vendo a reportagem do ciclo de fóruns universitários que se iniciou en la República de Colombia. Eso es, com a Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz ese documento na República da Colômbia. que se estará pasando. Isso será para o próximo domingo. Tenemos Documentário esse el documento que estaremos passando. un importante E para hoje Universidad Nacional temos o documentário Mexicana, la UNAM, um importante fórum de la segunda placa da Universidade Nacional da República Mexicana, UNAM, e a apresentação da segunda placa do projeto Marcas para Não Esquecer, mexicana. na Embaixada da Alemanha na República Mexicana. Portanto, Con adiante estos videos com esses vídeos estaré de e nuevo logo em seguida con ustedes. estarei com vocês novamente. Ya pudieron ver los E assim já puderam ver trabajos por la paz os trabalhos que a Embaixada de Ativistas pela Paz está realizando en favor de la familia humana, a favor da família humana, trabajando por la paz trabalhando íntegra pela paz integral de la familia humana da família humana. en foros universitarios, Em fóruns universitários, congresos, nos congressos dos diferentes países, bem como em embaixadas, diferentes embaixadas, como la de Alemania, como a Embaixada da Alemanha, también la de Polonia, também da Polônia e outras embaixadas, e também com a de Israel, en diferentes formas, em diferentes formas, trabalhando pela paz e felicidade de la familia, da família humana. porque sin paz Porque sem paz
não há felicidade. La meta de todo ser humano, E a meta de todo ser humano felicidad é a sua felicidade, de su familia de sua família, y de su nación, de sua nação y por consiguiente e, consequentemente, de de todas as nações. Para esta ocasión tenemos un pasaje muy importante Para esta ocasião, temos uma passagem muito importante que lemos muitas vezes. E assim, normalmente, todos os que já leram a Bíblia. E está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 51, e diz da seguinte maneira: Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorrupção, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorrupção, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Que Deus abençoe as nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. As promessas de Deus para o fim do tempo. E essa é uma das mais importantes. Queiram assentar-se, tenham a bondade. O apóstolo São Paulo, para nos falar desta promessa, disse: Eis aqui vos digo um mistério. E é o maior mistério para a família humana, que mudará milhões de seres humanos que creram em Cristo nas gerações passadas, em tempos passados, e de milhões que creem no Senhor Jesus Cristo nesse tempo. Conforme estão as condições nas nações, nós podemos ver que as profecias correspondentes a este tempo no qual vivemos estão se cumprindo, como guerras, rumores de guerras, todos os tipos de problemas em todas as nações, como os terremotos, os maremotos, os tsunamis, os vulcões e assim por diante. E ainda uma ameaça de uma terceira guerra mundial atômica, porque as armas atômicas são construídas para uma guerra atômica. E isso dá lugar a muitos problemas na Terra, que estão apontados para o tempo chamado a Grande Tribulação, que durará 3 anos e meio.
Portanto, hay solamente una há somente uma esperança real para el ser humano, para o ser humano: la segunda venida de Cristo. a segunda vinda de Cristo. La única esperanza que la raza humana tiene. E essa é a única esperança que a raça humana tem. Habla más en la Biblia E na Bíblia se fala mais segunda venida de da segunda vinda de Cristo que de la primera. do que da primeira vinda de Cristo, Hay más pois há mais profecias. para la primera venida de Cristo. Para a primeira vinda de Cristo, Él cumplió las escrituras que hablaban ele cumpriu as escrituras que falavam venida para esse tempo da vinda do Messias. decía, Por isso ele dizia: no pueden se não podem crer em mim, creer. creiam nas obras. Y también les decía, Dizia: las escrituras esquadrinhai as escrituras, son las que porque elas são as que testificam de mim. daban testimonio de que Jesús, Elas davam testemunho de que Jesus era o Messias las obras que él e que as obras que o Messias estaria fazendo cabo estaban siendo llevadas a cabo. estavam sendo realizadas por Jesus. Decía que el Padre Ele dizia que o Pai era quem atuava por meio dele. decía el Padre, Também dizia: o Pai é maior do que eu. Portanto, la honra Jesus dava ao Pai que o enviou Padre, toda a glória e honra. él vino Ele para morir. veio para morrer. Por eso él dijo Por isso, que él vino para poner su vida. ele disse que veio para colocar sua vida pelas suas ovelhas. Tengo poder Disse: para ponerla, eu tenho poder para colocá-la verla. e tenho poder para voltar a tomá-la. Capítulo 10. São João, no capítulo 10. Él vino Ele veio a cabo para realizar la obra de redención a obra del ser humano, da redenção do ser humano, teniendo vida eterna. pelo qual, Dios, tendo vida eterna, nosotros, ele deu sua vida por nós, nuestros pecados, tomando os nossos pecados. cuanto la paga del pecado es E porquanto o salário do pecado é a se morte, hizo mortal, assim ele se tornou mortal para morrer por todos nós, la muerte que nosotros com a morte que nós teníamos, teríamos de receber. y tuvo que ir E assim, de nosotros teve de ir para onde nós teríamos de ir al infierno, pelos nossos pecados, y allá en el infierno ao inferno. predicó E lá no inferno pregou aos espíritos encarcerados, que fueron desobedientes en el tiempo que foram desobedientes no tempo de Noé, cuando se construía el arca. enquanto se construía a arca, 8 personas. na qual 8 pessoas foram salvas pela água. Eso es el primer Isso está na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versos 18 versículos 18 al 22. ao 22. Cristo, al morir, su cuerpo luego fue sepultado. Cristo, ao morrer, El cuerpo em seguida o seu corpo foi sepultado. Mas no seu corpo espiritual, no seu corpo angelical, de Cristo que é a imagem do Deus vivo, angelical bajó ele no seu corpo angelical desceu ao inferno a todos e ali Cristo pregou a todas essas pessoas desobedientes que foram desobedientes de Noé. no tempo de Noé. No creyeron a Noé. Elas não creram em Noé e na sua mensagem. Elas zombavam Pues en aquel tiempo de que viria um dilúvio, porque naquele tempo não chovia. Porém, quando Deus diz algo, aunque ele cumprirá, aparentemente embora aparentemente não seja possível, que nunca antes porque nunca antes havia sucedido. no hay nada
Para Deus não existe nada impossível. como lo ha dicho, Como ele disse, y Él hará. assim ele fará. Y ahora, ¿quién es? Mas quem é Jesus Cristo? Algunas personas Algumas pessoas pensam que Él, que ele foi um judeu el cual apareció, que apareceu lá em Israel, el cual nació a través de la que nasceu através da Virgem Maria, lá em Belém da Judéia. Outras pessoas pensam que ele era samaritano, samaritano, dice la escritura que algunos como as escrituras dizem que algumas pessoas diziam assim. quién Porém, fue quem realmente Cristo. foi Jesus Cristo? En Isaías, No capítulo 7 de Isaías, no versículo 14, nos dice que nos diz que era ele era Emanuel, lo cual es citado o que está citado en San Mateo capítulo 1, no capítulo 1 de São Mateus, cuando José piensa dejar quando José secretamente pensava em deixar secretamente a María porque estaba a Maria, embarazada, porque ela estava grávida, como él no quería e como ele não queria perderla, ofendê-la, quis abandoná-la secretamente. capítulo de San Mateo, E no capítulo 1 de São Mateus, do versículo 18 em diante, 18 en adelante, nos diz: el nacimiento de Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. que había concebido del Espíritu Santo. Entonces su marido Então José, seu marido, como era justo quería infamarla e não queria infamar, secretamente, intentou deixá-la secretamente. pensando en esto, E projetando ele isso, Señor le eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado del é do Espírito Santo. y dará a luz E ela dará à luz um filho, y llamará e chamarás o seu nome Jesus, que él porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. todo esto aconteció para E que tudo isso aconteceu lo dicho para que Señor por medio se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: una virgen Eis que a virgem conceberá y dará e dará à luz um filho, y llamará su e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Dios Deus con nosotros. conosco. Cristo en una ocasión allá en San Juan Numa ocasião, lá em São João, no capítulo 8, hablando Cristo falando con los judíos com os judeus, les dice: lhes disse: Abraham vuestro padre, Abraão, vosso pai, 56 a 50, nos versículos 56 a 58. vuestro padre se Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, y lo vio, viu-o e alegrou-se. entonces le dijeron los judíos: Disseram-lhe, pois, os judeus: aún no tienes Tu não tens ainda 50 anos y has visto e viste Abraão? Jesús les dijo: Disse-lhes Jesus: de cierto, Na verdade, eu vos digo antes que antes que Abraão existisse, eu sou. tomaron entonces de piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió Então pegaram em pedras para lhe y atirarem. atravesando por el Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. esta declaración de Jesús al decir algo Aqui nesta declaração de Jesus, ao dizer antes que Abraão existisse, eu sou, sabemos se nós não soubermos quién es Jesús, quem é Jesus, entonces então nós teríamos
de dizer quiere decir que ele que era um mentiroso. pero Mas Jesús, quem é Jesus? que puede decir esas O qual pode dizer essas palavras verdaderas, e são verdadeiras? Cristo orando, Cristo, orando 17 capítulo, em São João, no capítulo 17, dice em sua oração, su oración ele disse al Padre, ao Pai, capítulo 17 dice, a partir do versículo verso 1 en adelante, 1 em diante. estas cosas, Jesus falou assim, y levantando e levantando seus olhos ao céu, disse: Padre, Pai, ahora ha llegado é chegada a hora. tu Hijo, Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. como les da Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, eterna, para que dê a vida eterna a todos y esta es la vida a eterna, todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me tu, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Jesús dice, orando al Padre, E vejam que aqui, orando ao Pai, Jesus disse: glorifica-me tu, contigo, antes com a mesma glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. nos muestra que Cristo, Aqui Cristo nos mostra que antes que el mundo, que antes do mundo existir, Él, ele estava con el com o Pai. Portanto, Portanto, Jesus Cristo não é qualquer pessoa. en San Juan, E no capítulo 1 de São João, verso 1 en adelante, dice que al principio a partir do versículo 1 em diante, era con Dios y el ele nos verbo disse: era Dios. no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Las cosas por Todas as coisas foram feitas por ele. y ahora nos dice que todas las cosas por E aqui nos diz que todas as coisas foram feitas por ele, pelo Verbo, por Cristo. y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea E sem ele nada do que foi feito se fez. que Dios O que quer dizer? que no haya sido por remedio Que não há nada que Deus tenha criado que não tenha sido por intermédio de Jesus Cristo. aquí lo estamos viendo, Aqui nós estamos vendo-o como o Criador. Porém, esto es el misterio este é o mistério de Deus, o Pai de Cristo. e de Cristo. En él estaba la vida, Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. la luz en las E a luz resplandece nas trevas, y las e as trevas não a compreenderam. un hombre Houve um homem enviado de Deus, el cual es cujo nome era João, João o Batista. testimonio para que Dios Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. era la luz, Ele não era luz, mas para que testificasse da luz. aquella luz Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. en el mundo está, Estava no mundo. O mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. por el verbo. Esta luz verdadera ilumbra todo hombre. Jesucristo que dijo Dios Pelo Verbo, essa luz verdadeira que ilumina todo homem, Jesus Cristo, o qual disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida eterna. los suyos vino y los suyos, Veio para o que era seu, ou seja, os judeus, e os seus mas a todos não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. los santos
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, que a pessoa, quando ela nasce, não nasce como um filho ou filha de Deus. Nasce como um filho ou filha de Deus quando nasce de novo, da água e do Espírito. Como Cristo disse para Nicodemos, no capítulo 3 de São João, lhe dizendo: na verdade, eu te digo, que quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não compreendia. Ele pensava que tinha de nascer de novo da sua mãe. E lhe perguntou: como pode-se fazer isso? Pode um homem já sendo velho entrar no ventre da sua mãe e nascer? Cristo lhe respondeu: na verdade, eu te digo, que quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Para se entrar no reino de Deus, nascer no reino de Deus, como um filho ou como uma filha de Deus, a pessoa tem de nascer de novo. Porque o nascimento natural que nós obtivemos não foi como filhos de Deus. Porém, por intermédio do segundo Adão, que é Cristo, o Filho de Deus, nascem os filhos e as filhas de Deus, por intermédio do novo nascimento que Cristo produz na pessoa pelo seu Espírito. Cristo é o segundo Adão. A sua igreja é a segunda Eva. O que Adão e Eva tinham que fazer para trazerem filhos e filhas de Deus com vida eterna, eles não fizeram. Porém, trouxeram filhos e filhas com vida temporária. Porque Adão e Eva perderam a vida eterna física e não a deixaram de herança para a sua descendência, senão deixaram uma vida temporária. Porém, o segundo Adão, que é Cristo, com a segunda Eva, que é a sua igreja, estão produzindo, se multiplicando, estão se reproduzindo em filhos e filhas de Deus, produzindo filhos e filhas por intermédio do novo nascimento. O verbo que estava com Deus, que é Cristo, aqui diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é o verbo, o anjo do pacto, que se fez carne, que se fez homem aqui na terra, nascendo através da Virgem Maria, pelo qual o Espírito Santo foi quem criou essa vida no ventre de Maria, a qual nasceu em Belém da Judéia. Jesus Cristo é o verbo, o anjo do pacto, que apareceu para Moisés. E lhe disse no capítulo 3 do livro de Êxodo: eu sou o que sou. O anjo do pacto que apareceu para Moisés, ele disse: eu sou o Deus de teu pai Amirão, que era o pai de Moisés, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O anjo do pacto quando apareceu, esse anjo de Deus, quando apareceu a Moisés, lhe falou isto. E todos que viram o anjo do pacto, o anjo de Deus, a esse ser celestial na forma de um homem, de um anjo, um ser com um corpo angelical, um corpo de outra dimensão, todos disseram:
como Jacó, y como e também el padre de Saúl. como Manoá, o pai de Sansão, He visto a Dios cara a cara. vi Deus cara a cara. Porque estaban viendo a Dios cara E por que eles estavam vendo Deus cara a cara, estaban viendo era quando o que estavam vendo era o anjo de Deus? sencillo. Simples. En Hebreos Na carta aos Hebreus, capítulo 1 verso 1, no capítulo 1, do versículo 1 até o 3, Dios había o apóstolo muchas Paulo veces y de muchas maneras en otro disse: tiempo, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, por medio de los profetas. Esa es la forma de Dios. como Deus falava, por meio dos profetas. Essa era a forma de Deus falar. Por isso, Messias também tinha que ser um profeta. En estos E nesses últimos dias nos falou pelo Filho, ou seja, por Jesucristo, por Jesus Cristo, a quien constituyó a quem constituiu herdeiro de tudo y por quien asimismo hizo el universo. e por quem fez também o universo. El universo Por meio de quem Deus fez o universo? Por intermédio do Filho, Jesus Cristo, siendo el resplandor, o qual, sendo resplendor, de qué, o resplendor de quê? el cual siendo el resplandor Da sua glória, y la imagen misma e de a la sustancia, expressa imagem da sua pessoa, de la sustancia divina, a imagem da pessoa divina é Cristo. la imagen E a imagem es el é o corpo angelical, cuerpo espiritual o corpo espiritual chamado anjo do pacto, también es que também é chamado espíritu, Espírito Santo, porque um corpo espiritual, um espírito, é um corpo de outra dimensão. Um corpo como ángeles, o dos anjos de Deus. y quien sustenta todas las cosas, E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, a la diestra assentou-se à destra da majestade nas alturas. Cristo dijo, O próprio Cristo disse a la diestra, que se assentaria à direita de Deus. que se sentó E aqui São Paulo disse que ele se assentou. en Colosenses, E na carta aos Colossenses habla de este misterio. também nos fala desse mistério. Colosenses capítulo 1, verso No capítulo 1, 12 en adelante, desde o versículo 12 em diante, que nos diz: dando gracias a com gozo dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. que se luz tienen una herencia divina, Ou seja, que os santos na luz têm uma herança divina, se ha librado de la potestad de las tinieblas y o qual el reino nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então vejam que ele nos transportou para o reino de Jesus Cristo. Portanto, nós entramos no reino de Cristo por intermédio de nascer da água e do Espírito. Nascer da água é nascer do Evangelho de Cristo, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, o Evangelho de Cristo, e com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa salvación. para a salvação. Y ahora dice que E aqui diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, el perdón a remissão dos pecados. y otra forma en que la persona pueda recibir la redención. Não existe outra forma para que a pessoa possa receber a redenção. No hay otra forma en que Somente por meio do sangue de Cristo. el pecado Não há outra forma de Cristo para que o ser humano possa obter o perdão dos seus pecados, senão por intermédio de Cristo, do seu sangue derramado na cruz do Calvário, de Dios invisible. O sea que Él es o qual é a imagem do Deus invisível. angelical, teofánico, Isso quer dizer llamado de la mujer, que ele é esse corpo angelical teofânico
chamado o anjo do pacto, que aparecia para os profetas, desde Adão, até que se fez carne e habitou entre os seres humanos. Foi conhecido pelo nome de Jesus. Esse anjo do pacto, do qual Deus disse para que escutassem a sua voz, como está no livro de Levítico e no livro do Êxodo. No livro do Êxodo, no capítulo 23, a partir do versículo 20 em diante diz: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz, não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Onde está o nome de Deus? No anjo do pacto, que aparecia para os profetas. Ele apareceu para Moisés e lhe disse: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Esse anjo do pacto é a imagem, é o corpo angelical de Deus. Assim como a imagem de cada pessoa é esse corpo espiritual que cada pessoa tem, que é chamado espírito da pessoa. E a semelhança de cada pessoa é o seu corpo físico. A imagem de Deus é o anjo do pacto, é Cristo no seu corpo angelical. E a semelhança física de Deus é o corpo físico de Jesus Cristo. Tão simples assim. Aí nós temos o mistério de Deus, o Pai, e de Cristo. Por isso, a plenitude de Deus estava em Cristo. Ele próprio disse: Eu vim no nome do meu Pai. Capítulo 5 de São João, no versículo 43. E assim como o anjo do pacto veio no seu corpo angelical, Cristo, e com o nome do Pai, com o nome de Deus, o próprio Deus disse: Meu nome está nele, no anjo. E aqui, quando veio em carne humana, o nome de Deus estava em Cristo. Eu vim no nome do meu Pai. E continuemos aqui na carta aos Colossenses, onde segue dizendo: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades, todo foi criado por meio dele. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Nós não estamos sozinhos neste planeta Terra. Há seres em outras dimensões, chamados anjos, se são bons. E são chamados demônios, se são maus. Esses que são maus pertencem à quinta dimensão. E os que são bons pertencem à sexta dimensão. A dimensão dos corpos angelicais. Esse é o lugar para onde vão aquelas pessoas que sirvam a Cristo em todos os dias da sua vida. Os anjos de Deus vêm para buscá-las e levá-las ao paraíso.
que é a sexta dimensão, onde ali permanecem até a ressurreição que Cristo realizará na sua segunda vinda. Assim podemos ver que a ressurreição dos mortos, que ressuscitarão, dos crentes em Cristo que ressuscitarão em corpos glorificados, corpos imortais, jovens, que aparentarão de 18 a 21 anos de idade, será simples. E por quê? Porque Cristo tem todo o poder no céu e na terra. E é por intermédio de Cristo que Deus criou os céus e a terra. Por isso é que por ele foram feitas e criadas todas as coisas. Podemos ver então que Jesus Cristo não é qualquer pessoa. Não é qualquer hebreu ou judeu que apareceu casualmente lá na terra de Israel. Ele é o Criador dos céus e da terra. E por meio de quem Deus estava velado num corpo angelical e através do qual falou a existência todas as coisas. E por isso, quando ele se vestiu de um corpo de carne chamado Jesus, ali tivemos Deus o Pai com o seu corpo angelical, que é o anjo do pacto. Ele é Cristo no seu corpo angelical. E também tivemos Deus com seu corpo de carne chamado Jesus. Nele habitou toda a plenitude de Deus. Por isso é que o ser humano também foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso o ser humano é alma, que é o equivalente a Deus o Pai. É espírito, equivalente ao anjo do pacto, ao Espírito Santo. E o ser humano é corpo de carne, equivalente ao corpo de carne chamado Jesus. Alma, espírito e corpo. Da mesma forma como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Tão simples assim. E o ser humano é a única criação que é a imagem e semelhança de Deus. É a coroa da criação. Por isso, quando o Messias príncipe veio, teve de vir num corpo físico de carne, porque esse é o corpo físico de Deus. Corpo físico que já está glorificado. E da mesma forma em que o corpo de Jesus Cristo está glorificado, serão glorificados os corpos que Cristo dará a todos os crentes nele que morreram, que estão no paraíso em corpos espirituais, corpos angelicais. Eles regressarão com Cristo na terra em sua vinda, e Cristo lhes dará na ressurreição corpos eternos e imortais glorificados, corpos jovens para toda a eternidade. E para os que estivermos vivos, ele nos transformará. Então todos teremos corpos imortais. Como ele disse aqui na escritura que lemos, o que é um mistério, mas é um mistério divino que será materializado. E Deus já deu o exemplo com a ressurreição de Cristo, que já está glorificado. Está jovem para sempre, aparentando entre 18 e 21 anos de idade. Que também será a idade que estarão aparentando cada crente em Cristo quando tiver o seu corpo eterno, imortal e glorificado. E assim, como Deus, por intermédio de Cristo, regressará todos os crentes nele à vida eterna.
Eles já têm vida eterna quando receberam Cristo como Salvador. Suas almas já têm a vida eterna, porém o corpo físico ainda não tem vida eterna, senão potencialmente. Mas, literalmente, nós não temos vida eterna física. Por isso é que vivemos aqui por uma temporada. Algumas pessoas mais, outras menos. E aquela pessoa que passa dos 80 anos é um campeão atualmente. O salmista disse, 70 anos e os mais fortes 80 anos. Ou seja, quem passar dos 80 anos é uma pessoa que tem sido forte fisicamente e conseguiu sobreviver. E se continuar e chegar aos 100 anos, é uma pessoa campeã da maior altura. Porém, não pense que essas pessoas são as únicas campeãs. Adão viveu 930 anos. Matusalém viveu 969 anos. Porém, esses anos têm sido encurtados. E isso evitou que fosse grande a superpopulação. E a pessoa nem necessita de tantos anos. Qualquer pessoa pode me dizer, eu necessito muitos. Não. O que necessita é a quantidade de anos e nos quais você possa receber Cristo como único e suficiente Salvador, e assim garantir seu futuro eterno com Cristo no seu reino eterno. O apóstolo Paulo, falando do paraíso, para onde vão os crentes em Cristo, disse que gostaria de estar lá presente no paraíso. Porém, por causa dos crentes, convinha que ele permanecesse um pouco mais de tempo aqui na terra. Lá no paraíso, acabam-se as preocupações de ter de madrugar para ir ao trabalho. E o trabalho não começa quando você chega no escritório. Começa o trabalho na sua cama para se levantar. Tenho que me levantar para ir ao trabalho. Aí já começa com o trabalho, ao se levantar. Depois, quando entra no tráfego, quando se vive numa cidade com muito tráfego, o trabalho lá no trânsito, para poder chegar e continuar com o seu trabalho, assim se passa durante o dia. E depois volta com o tráfego, passando mais um pouquinho de trabalho até chegar na sua casa, onde espera descansar, repousar. E ali a esposa lhe recebe com alegria. Foi um dia de vitória para a pessoa, porque ela voltou sã e salva ao seu lar. Porque na rua há muitos riscos, ou seja, que cada dia a pessoa recebe uma vitória, obtém uma vitória. Esses problemas já não existem no paraíso. Lá não se sai para ir trabalhar. Tampouco para dormir. Ali não existe noite. Ali se repousa dos trabalhos terrenos. Sua vida ali é diferente. Ali não se cansam aquelas pessoas. Elas nem dormem. Estão numa dimensão onde não querem sair, a menos que seja para a ressurreição em corpos eternos e glorificados. Mas para voltar nesta terra e passar os mesmos trabalhos e lutas, ninguém quer sair dali para voltar aqui.
somente para serem ressuscitados com corpos eternos e glorificados, de Jesucristo, como o corpo glorificado de Jesus Cristo, ese viejo, e jovem, que regresan para porque ninguém quer envelhecer. E se regressarem para ressuscitarem em corpos iguais, depois morreriam após certa quantidade de anos, por alguma razão, ou por velhice, por idade avançada. Mas prometida para a ressurreição que está prometida para os crentes em Cristo transformación, e a transformação que está prometida para os que estiverem vivos promesa divina, é uma promessa divina que Cristo a cumprirá, porque Él tiene porque Ele tem o poder cumplir para cumprir o que Ele prometeu. ya sabemos Nós já sabemos quem é Cristo. es É el verbo que o Verbo que estava com Deus, en el cual Dios no qual y morará en toda Deus mora e morará em toda a sua plenitude eternamente. para que tengamos un cuadro más claro. La escritura Para que tenhamos um quadro mais claro, logró ver esos a Escritura nos diz no capítulo 1 de São João, no versículo 18, el unigénito Hijo que diz: antes del Padre Él le declaró, o sea, le ha dado a conocer. Entonces los que vieron a Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. vieron fue la imagen, el cuerpo, Então, os que viram a Deus, ao ver um anjo do pacto, não viram Deus. O que eles viram foi a imagem, foi o corpo angelical de Deus, no qual Deus estava falando para aqueles profetas da antiguidade. es como Porém, cuando una persona é como uma pessoa, que usted me ve quando te vê, y usted dice, e você me vê e diz: vi eu vi a tal persona tal pessoa, y la menciona por el nombre. e a menciona pelo seu nome. Y tal persona dice, me E vio tal pessoa diz: ele me viu. su cuerpo de carne, Viu foi o seu corpo de carne, sua casa terrena. Porém, não viu você, porque você é uma alma vivente. no es Mas porquanto está no seu corpo físico, pecado, o seu corpo físico está identificado como você e leva o seu nome. así es, para que Assim é para com Deus. nadie jamás, Jamais alguém viu Deus. dice San Juan, Assim São João nos diz no capítulo 1, versículo 18. el unigénito Hijo del Padre, Porém, o Filho unigênito do Pai, Él le ha ou seja, Cristo, dado su cuerpo angelical, Ele o deu a conhecer. en el cual estaba Dios Ele estando no seu corpo angelical, em quem Deus estava habitando, angelical, nesse corpo angelical, Ele apareceu para as diferentes pessoas, desde Adán, desde Adão em diante. y estaban viendo a Dios, E as pessoas estavam vendo Deus, el cuerpo angelical, porque estavam vendo o corpo angelical, imagen, a imagem do Deus vivente. y luego E depois, quando el verbo se o Verbo se encarnou, quando se fez carne, pacto se hizo quando o anjo do pacto se fez carne, que en ali encontramos estaba Dios, que Deus estava nele. de que mora en mí, Cristo dizia: o Pai que habita em mim, Ele faz as obras. en Cristo estaba Dios, en Deus estava em Cristo em toda a sua plenitude. Deus su cuerpo angelical, estava dentro do corpo de carne com o seu corpo angelical. dice el que me ha visto a mí, Por isso Cristo disse: quem me viu, viu o Pai. tú Como tu dizes, Filipe, mostra-nos o Pai, e isto nos basta? estoy en el Padre, Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Quem me viu, viu o Pai. San Juan capítulo, São João, capítulo 14, do versículo 6 em diante. capítulo 10, E em São João, no capítulo 10, versículo 30, Cristo disse: el Padre, eu e o Pai cosas son. somos um. Eso es así, Isto é assim, usted, como você, su cuerpo espiritual, o seu corpo espiritual eso, e o seu corpo de carne são uma coisa só. una persona Uma pessoa vestida de um corpo terreno para llevar a cabo para fazer as coisas cosas que le corresponden que corresponda a fazer mientras vive enquanto vive na terra y de
E dentre todas as coisas, a mais importante é ser aspergida com o sangue de Cristo, ser limpa de todo pecado. Foi para isso que viemos a este planeta Terra, para assim confirmarmos o nosso lugar na vida eterna com Cristo no seu reino eterno. Não há outra forma para o ser humano obter a vida eterna. Recordem o que Cristo falou no capítulo 10 de São João, do versículo 27 em diante, quando disse: minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Eu as conheço e lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Ele veio conforme o programa de Deus, correspondente para aquele tempo. Por isso, a Escritura nos fala de que quem crê em Cristo tem a vida eterna. O que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou de morte à vida. É importante conhecermos as Escrituras. A palavra, para o tempo em que a pessoa vive, para que ela, assim, possa ver o cumprimento delas, as que já se cumpriram e as que estão em processo de cumprimento, e possa obter as bênçãos, os benefícios que há na palavra de Deus, prometida para o tempo em que a pessoa está vivendo. Porque de outra forma, sucederá com essa pessoa o que sucedeu com milhões de pessoas que viveram nos dias de Jesus e não souberam, não creram que Jesus era o Messias prometido, não creram que Jesus era o Filho de Deus. Porém, as pessoas que o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitas filhos de Deus, produzindo o novo nascimento nelas. Nós temos de entender para que nós estamos vivendo neste planeta Terra. Temos de saber que a vida, Cristo disse, não é comida. Não somente de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim é a vida eterna e para a vida eterna. E como sucederá a ressurreição dos mortos em Cristo e a nossa transformação dos que estamos vivos? Pois o apóstolo São Paulo disse, digo-vos um mistério, e é um mistério muito grande que toda pessoa quer conhecer. E na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo nos fala dessas coisas. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 em diante, e 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 49 a 58. E agora veja o que nos diz na carta aos Filipenses, capítulo 3, nos versículos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus. E como podemos ter uma cidadania nos céus, se temos nascido aqui na terra? Por intermédio do nosso nascimento físico, obtido através dos nossos pais terrenos, temos uma cidadania terrena da nação onde nascemos. E por meio do novo nascimento, que é do céu, nós somos cidadãos celestiais. Então a nossa cidadania, como crentes em Cristo, é celestial, de onde também esperamos o Salvador,
o Senhor Jesus Cristo. E de onde o esperamos? Do céu. De onde é a nossa cidadania? nuestra ciudadanía, A nossa cidadania espiritual, como crentes em Cristo, el cual transformará que transformará de la humillación o nuestra. nosso corpo abatido. Lo estamos esperando Estamos esperando-o para nuestra, a nossa transformação, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, cuerpo glorificado, para que sejamos como o seu corpo glorificado, para termos um corpo glorificado, jovem, eterno, imortal e incorruptível, como o corpo glorificado que Jesus Cristo tem. E então nós seremos totalmente imortais. en lo físico seremos también mortales. Nós também seremos imortais no físico. Você se olhará no espelho Como e se verá 21 años, como de 18 a 21 anos de idade. haya pasado 1000 E quando tiver passado 1000 anos, voltará a se olhar e verá que está igualzinho. y cuando haya pasado E quando tiver passado por 1 milhão de anos, poderá dizer: como está, vou revisar como que es lo primero que está o meu físico, en el espejo. que é o primeiro que você olha no espelho. Hoy Então dirá: estou tal como eu estava há 1 milhão de anos atrás. y mirará a Jesucristo y dirá, E olhará para Jesus Cristo e dirá: Jesus Cristo está tão jovem como quando subiu ao céu, presentando aparentando entre 18 a 21 anos de idade. que eso es Isto é, eterna a vida eterna física para para todos os crentes nele. el cual transforma Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. para que sea Viram? como su cuerpo Para que seja conforme o seu corpo glorificado. poder con el cual puede también sujetar a sí mismo, Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. sujetar a sí mismo todas las cosas. Recuerden que él dijo en San Mateo capítulo 28, Com esse poder que ele tem para sujeitar a si mesmo todas as coisas. Recordem o que ele disse em São Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao 20. Todo poder me foi dado no céu e na terra. y si le fue dado todo, E se foi lhe dado todo o poder, se habrá quedado Dios el Deus terá ficado, no, porque Dios está en él. o Pai terá ficado sem poder? Não, porque Deus está nele. O corpo físico de Jesus Cristo glorificado é a semelhança física de Deus. Y el cuerpo espiritual E o corpo espiritual e angelical de Dios, é a imagem de Deus, donde habita onde Deus habita em toda a sua plenitude. y cuando lo miramos, E quando nós o vejamos, nós seremos transformados. vivos creyentes en Cristo. Os crentes em Cristo que estivermos vivos. Porque Assim vimos, ser y conocer porque é importante conhecermos as promessas de Deus para o tempo do fim, no qual nós estamos vivendo. estamos viviendo Nós estamos vivendo no tempo mais importante historia bíblica. da história bíblica. Estamos viviendo en el Estamos vivendo no tempo mais importante y para. da família e para a família humana. Estamos viviendo Estamos vivendo no tempo los creyentes quando os crentes em Cristo estão esperando venido del Señor pela vinda do Senhor com seus anjos y con todos e com todos os santos que dormiram, físicamente, que morreram fisicamente, los cuales Él traerá, que Ele trará, resultará en os ressuscitará em corpos eternos, jovens, glorificados, imortais, y a los que estemos vivos, e nos transformará os que estivermos vivos. con razón San Pablo dijo, Com razão, São Paulo disse: eis que eu vos digo um mistério, nos dice que será e nos diz que será ante a trombeta final, a la final trompeta, ou seja, o sea, al final ante a mensagem final de Deus, voz de a trompeta, mensagem da grande voz de trombeta prometida iglesia del para a igreja do Senhor Jesus Cristo. porque se tocará trompeta
porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A trombeta final, ou a grande voz de trombeta, é a mensagem final de Deus para a sua igreja. Portanto, é importante conhecermos todas essas promessas que correspondem a este tempo final, para serem cumpridas por Cristo nosso Salvador. É importante que toda pessoa reconheça que a sua alma clama por vida eterna. Todos nós queremos viver eternamente. E todos nós temos a possibilidade de conseguir. Como? Aceitando Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E assim garantir nosso futuro eterno com Cristo, no seu reino eterno. De todas as decisões que o ser humano faz, e faz muitas decisões na sua vida, há somente uma decisão que coloca o ser humano na vida eterna, e é receber Cristo como único e suficiente Salvador. E se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso nesse momento, e estaremos orando por você. Eu já o recebi, e Ele me deu a vida eterna na minha alma. Ele me dará a vida eterna física, num corpo eterno, imortal, incorruptível, que Ele prometeu me dar. E para quem mais? Para cada um de vocês também. De todas as decisões, a maior decisão é receber Cristo como único e suficiente Salvador. Essa é a única decisão que coloca a pessoa na vida eterna, com Cristo, no seu reino eterno. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou de morte à vida. São João capítulo 5, versículo 24. Cristo tem muitos filhos e filhas de Deus aqui na República do Paraguai, e está chamando-os neste tempo final para lhes dar a vida eterna. Ainda continuam vindo mais pessoas para receberem Cristo como seu único e suficiente Salvador. E também nos demais países podem continuar vindo aos pés de Cristo, para que Cristo lhes receba no seu reino. Lembrando as palavras de Cristo a Marta, irmã de Lázaro, quando, no capítulo 11 de São João, a partir do versículo 23 em diante, disse: Jesus lhe disse: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. É importante que toda pessoa assegure o seu futuro eterno com Cristo no seu reino eterno, enquanto está vivendo nesta terra.
depois que termine os seus dias de vida na terra, se não recebeu Cristo, já não terá oportunidade para recebê-lo. Isso é, enquanto vive nesta terra. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. E também as crianças, a partir dos 10 anos de idade, podem vir aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Lembrem o que Cristo disse: deixai que as crianças venham a mim, não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Deus tem muitas pessoas aqui na República do Paraguai, em toda a América Latina, no Caribe e nas demais nações, e está chamando-as para lhes dar a vida eterna. Receber Cristo como nosso único e suficiente Salvador é uma questão de vida eterna. Recordem o que ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço e lhes dou vida eterna. Nenhuma outra pessoa pode dar vida eterna para outra. Somente existe um, e esse é Jesus Cristo. Ele tem a exclusividade da vida eterna para dá-la a todos que o recebem como seu único e suficiente Salvador. Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo e com os nossos olhos fechados. Senhor, Pai Celestial, eu venho a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-as no Teu reino, eu te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu na minha alma, no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Dou testemunho público da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, e Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpe de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo, e produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Eu quero viver contigo eternamente no Teu reino. Senhor, salve-me. Torne uma realidade a salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário. Faça uma realidade em mim. Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Cristo lhes recebeu no seu reino. E vocês agora me dirão: quero ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tão simples assim. E você me dirá: eu ouvi a pregação do Evangelho de Cristo. A fé de Cristo nasceu na minha alma e o recebi como meu Salvador. Agora eu quero ser batizado na água no seu nome, porque Ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Quando pode me batizar? Esta é a pergunta desde o profundo do seu coração. E porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração,
podem ser batizados. El bautismo en agua O batismo na água no quita não tira os pecados. el bautismo en agua. O batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, Cristo, no qual la persona a pessoa fica con Cristo, se identifica com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. ministro Quando o ministro predica el evangelio prega o Evangelho y recibe a Cristo como Salvador, e se recebe Cristo como Salvador, la persona muere al mundo, essa pessoa morre para o mundo. sobre las aguas, Quando o ministro a submerge nas águas batismais, siendo sepultada, simbolicamente ela está sendo sepultada. esa agua bautismal, E quando a levanta das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, con Cristo, para a vida eterna com Cristo no seu reino eterno. como eso, Tão simples assim é o batismo na água, na sua tipologia, en su no seu simbolismo. por lo tanto, Portanto, todos todos vocês con Cristo, podem se identificar com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição, bautizados sendo batizados na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. E são milhões de seres humanos que receberam Cristo desde o dia de Pentecostes até hoje, bautizados en agua, que foram batizados na água no seu nome. bautizados con Cristo lhes batizou com Espírito Santo e fogo, produziu nacimiento, y en o novo nascimento neles, el reino de Cristo, el reino de Dios, entraram no reino de Cristo, no reino de Deus, el reino de Dios, e ainda continuam entrando milhões de seres humanos no reino de Deus. E vocês, nesses momentos, são aquelas pessoas que estão entrando no reino de Cristo, no reino de Deus. por lo tanto, pueden De modo que podem ser batizadas, que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, produz um novo nascimento em vocês que estão aqui presentes e em vocês que estão em outras nações. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo para desfrutarmos esa vida essa vida eterna con Cristo. no reino com Cristo. Continúen pasando Que todos continuem passando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Cristo, Deixo aqui o ministro Porfirio Tillería, Porfírio Tileria, para que les indique para que lhes mostre como devem fazer para se batizarem na água no nome do Senhor. E deixo em cada país o ministro correspondente, para que faça da mesma forma. Deus lhes abençoe e guarde a todos.